querido internauta, muito bom dia, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoe a sua vida, amém? Que Ele abençoe você com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que Ele fale com você hoje, que Ele se achegue a você, dê a resposta que você está precisando, dê o caminho que você necessita, saber qual é, para poder começar a caminhar nesta semana de trabalho e de estudos, a caminhar nessa vida que é cheia de percalços, cheia de problemas que nós temos que nos desvencilhar deles, e nós só precisamos de Deus. Ele nos dá a mão, nós atravessamos as pontes, Ele nos dá o caminho e nós nos safamos daquilo tudo que Jesus falou e chama de um mundo que jaz do maligno, um mundo em trevas, um mundo com dificuldades, com lutas, um mundo que não dá trégua na sua característica maior, que é de trazer dificuldade, dor e aflição. Amém? Que o Senhor hoje proporcione a você entendimento disso e Ele proporcione a você a sua porção de bênção. Amém? Vamos então à nossa 15ª mensagem da nossa nova série de devocionais que denominamos Veja o Quão Bom é o Senhor. Falar sobre isso com você, revelando a você através de um salmo maravilhoso escrito por um rei que tinha intimidade com Deus e por isso ele podia falar, ele pode se achegar a nós e dizer o quão bom é o Senhor. Nossa 15ª mensagem, tratando com vocês de 22 versículos que são poderosos. E no final, retratando um desses versículos para fechar o nosso dia de expectativa, o nosso dia de angústia. E iniciar uma semana com a paz do nosso Deus. O Salmo 34 fala assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes se alegrarão e ouvirão, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. E o verso 15 diz: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém? Aqui essa palavra quer dizer para nós algo que eu considero assim muito gostoso. Está falando de um repouso, de algo que para, que não sai. Os olhos de Deus param sobre nós e não saem, não nos abandonam, não nos deixam. Deus mantém controle perpétuo, 24 horas sobre nós. É o Big Brother, é o Deus que nos controla. Não nos controla como se fôssemos marionetes. Ele nos controla para nos fazer o bem, nos controla para evitar o mal sobre nós. Ele está com seus olhos postos sobre nós, repousado sobre nós. Amém? Você talvez pense assim, não, mas como é possível isso? Se tem um mundo tão grandioso, tantas milhares de pessoas para Deus ver, como é que Deus pode fazer isso?
Ele faz conforme o rei Davi está falando aqui. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Né? Há uma condição para que Deus repouse os seus olhos sobre nós. A nossa condição de justos. Porém, nós precisamos explicar, nós não somos justos, esta é a grande verdade, não existe condição de sermos justos. A própria palavra de Deus nos mostra Deus dizendo que Ele buscou em toda a terra e Ele não encontrou um justo sequer. O único justo que Deus, se fez essa avaliação, encontrou, chama-se Jesus, porque Ele não tinha pecado. E nós temos pecados, então nós não somos justos, nós somos justificados para então Deus olhar para nós e encontrar em nós algo que suscite nele não apenas o desejo, mas quase que a obrigação dele como Pai de repousar os seus olhos sobre nós. De estar com seus olhos constantemente sobre nós, para evitar que caiamos no abismo, para evitar que a nossa vida seja feia, porque existe toda uma perspectiva, uma atmosfera sobre a terra em que nós estamos, de coisas feias, de coisas que dão errado, de coisas que não andam, que não evoluem. Mas isso por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que são justos. Então, para que não estejamos debaixo dessa atmosfera, precisamos nos tornar justos perante os olhos do nosso Deus. E entendendo que, para estarmos dessa forma, nessa condição, precisamos do Filho dele, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, querido, querida? Pense no seu coração, como é que eu posso me tornar justo, justa perante a Deus, para que os olhos do meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, do Criador da Terra, esses olhos repousem sobre mim de modo que eu possa trabalhar, que eu possa viver nesta terra, que eu possa casar, que eu possa constituir família, que eu possa ser uma pessoa, um ser humano agradável. De que jeito isso pode acontecer? Tornando-se justo. O nosso convite, enfim, o objetivo dos nossos encontros, das nossas mensagens, da nossa pregação, é apresentar um Deus que se fez homem, que é Jesus, que veio à cruz do Calvário, que padeceu por nós, e além de padecer por nós, e muito mais do que padecer por nós, fez um sacrifício, um holocausto. Ele apresentou um holocausto a Deus. Esse holocausto era Ele mesmo, a vida dele pura, porque o holocausto precisa ter esta conotação. Eu não posso apresentar um holocausto a Deus manchado, né? que não seja agradável. E Jesus fez isso no meu lugar, porque eu jamais conseguiria fazer. E Ele fez também no seu lugar. Assim, Ele tornou você e me tornou justificada. Jesus, com a vida dele, com o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, com o holocausto que ele apresentou a Deus, que era ele próprio, ele disse: Deus, meu Pai, conforme ele falava na sua vivência com as pessoas quando ele esteve aqui na terra, meu Pai, olhe para fulano, olhe para ciclano, olhe para Beltrano e veja essa pessoa como um justo. Eu sei que o Senhor busca em toda a terra e o Senhor não encontra um justo sequer, mas eu estou tornando fulano, ciclano e beltrano justo para que o Senhor possa olhar para a terra. Então, os olhos do Senhor estão repousados, estão descansados, estão parados, eles não se movimentam para outro lugar que não seja a nossa vida, o nosso coração, o nosso bem-estar. É muito importante nós termos isso no nosso coração. Nós temos um Deus cujos olhos repousam sobre nós. Mas nós precisamos apenas entender essa condicionante que o rei Davi colocou. Deus falou através do rei Davi. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos do Senhor não repousam sobre os injustos, sobre aqueles que não aceitaram estar justificados através de Jesus Cristo, aceitando que Jesus fez o sacrifício que aquela pessoa jamais poderá fazer,
jamais poderá se achegar a Deus e, principalmente, jamais conseguirá agradar a Deus com a sua própria vida, com as suas próprias obras, por mais grandiosas que possam ser tais obras. Eu posso distribuir cesta básica pelo mundo inteiro, eu posso me propor com uma grande fortuna a acabar com a fome do mundo, que inclusive até Jesus falou que não vai acabar. Eu posso me propor a fazer uma série de coisas, a ser muito boa, ainda assim eu não serei justa perante a Deus, porque essa justiça, ela passa pelo Filho dele, que é Jesus. Então, no momento em que eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador, eu me torno justa perante a Deus, porque eu me torno igual a Jesus. Olha que coisa mais linda. E aí os olhos do Senhor repousam sobre mim. E os ouvidos dele estão abertos ao meu clamor. Então, eu estou transitando por esta terra que jaz no maligno, onde eu estou sujeita às mais incríveis situações de fome, de miséria, situações terríveis, de aflições e dores, enfermidades as mais terríveis. Porém, os ouvidos do meu Deus estão abertos ao meu clamor. Aquele momento em que eu vou dizer, Deus me socorra. Deus, e aí isso quer dizer que Deus não está com os olhos dele repousados sobre mim? Não. Quer dizer apenas que eu estou reconhecendo o meu próprio tamanho. Eu não estou dizendo, eu vou resolver, eu vou fazer, eu sou a tal. Não, eu estou dizendo, Deus, tu podes resolver esta causa. A minha vida está nas tuas mãos. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Tudo tu podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Este versículo está lá contido no livro do nosso querido irmão Jó, o homem que passou por uma terrível experiência em que todas as coisas foram retiradas dele, a família dele, os bens materiais dele e inclusive a saúde dele. E ele virou e disse, tudo tu podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Ele era um dos homens mais ricos, quiçá o homem mais rico do lugar onde ele vivia. Onde ele vivia com a família próspera, bendita, onde ele era benquisto por toda a sociedade, que via nele ali um sacerdote, que via nele ali uma pessoa de boa índole, uma pessoa digna de crédito, de credibilidade. Ainda assim, experimentado por Deus, Jó chegou e disse, sem saber o que acontecia no plano espiritual, sem saber que havia todo um propósito para a dificuldade que ele estava passando, ele declarou com seus lábios o que antes, muito antes disso acontecer, Deus havia declarado que aconteceria. Viste, o meu servo Jó, ele é temente a mim, ele é um homem reto, ele se desvia do mal. E Jó não fez o que Satanás pensava que ele faria, que era blasfemar do Senhor no meio da sua dificuldade. E ao contrário disse, ele fez esta declaração, Deus, tudo tu podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Jó reconheceu o próprio tamanho. Deus, eu posso ser o homem mais rico do Oriente, mas diante do Senhor eu não sou nada, eu sou menor do que uma formiga. Então, quando nós chegamos diante de Deus dessa maneira, nós estamos, como é que se diz, capacitados a afirmar. Os ouvidos do Senhor estão abertos a ouvir o meu clamor. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão postos sobre mim, os olhos do Senhor repousam sobre mim, porque eu sou justa não de acordo com o que eu tenho, não de acordo com o que eu faço, mas de acordo com o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, e eu aceito que Jesus tenha morrido no meu lugar, eu aceito que o que Jesus fez com a visão de Deus de quem sou eu sou pecadora. E aí ele provisionou alguém para expiar o meu pecado. E eu aceito isso, eu concordo com isso, e eu vivo bem com isso. E essa é a proposta, querido, querida. A nossa proposta, nas nossas mensagens, é levar até você o entendimento de que você necessita aceitar que Jesus fez algo no seu lugar, de que Deus fez algo em seu lugar. Amém? Para que você viva em paz com Deus,
mas você também vive em paz com você mesmo, com você mesma, nesse tempo que você está aqui na Terra, que você tem que estar aqui na Terra, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar de você, então você precisa do básico. O básico é, Deus existe. E Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu vou buscar a Deus. Mas como é que eu busco a Deus? Eu busco a Deus aceitando que Ele se fez homem através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele pisou nesta terra e Ele veio aqui não sem propósito. Ele veio com o propósito de que eu o aceite como meu resgatador, como meu libertador, como meu único e suficiente Salvador. Amém? A hora que você entender isso, você vai poder afirmar, não porque você distribuiu cestas básicas, não porque você deu emprego, não porque você é maravilhoso ou maravilhosa, bonito, bonita, grande, enfim, por nenhuma dessas questões que, humanamente falando, nós muitas vezes utilizamos para não nos achegarmos a Deus. Nós não permitimos que Deus assuma o controle da nossa vida. Nós não damos lugar a Deus. Porque nós achamos que Deus é grande demais e nós não precisamos nos achegar a Ele, ou então nós simplesmente entendemos e dizemos que Deus não existe, e todas essas coisas vão contribuindo para que de fato Ele não exista na nossa vida. Mas a palavra de Deus está nos afirmando que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, aqueles que aceitaram o que Deus fez, o que Deus nos deu de presente, que chama-se Jesus. Eu gostaria de orar por você, para que você tenha o seu coração iluminado pelo Espírito Santo de Deus, para receber esta mensagem que procede do coração de Deus para você. Uma mensagem que tem o objetivo de ajudar você a entender o que de fato não é fácil entender. Porque Jesus é uma coisa simples, a palavra de Deus é simples. O nosso Deus é um Deus simples, Ele não é complicado. A gente tenta procurar nas filosofias, nos vários conceitos que são difundidos mundo afora, para nos desviar o olhar daquilo que é tão grandioso, que é o Criador de todas as coisas. E então nós precisamos da ajuda do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo está neste momento reinando na terra com o objetivo de me convencer e convencer você de que a parte mais linda e mais simples que nós precisávamos já foi feita há mais de 2000 anos, que foi o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, pousar aqui na terra, pisar aqui neste chão, neste solo, para tornar este solo abençoado, porque Jesus é abençoado, Ele é abençoador. Então, a nossa mensagem tem este objetivo, que você entenda a simplicidade do Evangelho. O Evangelho, querido, querida, não nos ensina a matar uns aos outros, a odiar uns aos outros. Não, ele ensina a nos amar uns aos outros, a nos ajudar uns aos outros. Tem uma passagem da Bíblia que diz, um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, seja forte. É lindo isso. Somente Deus ensina isso. As religiões que nós conhecemos ensinam a praticar boas obras para nos colocarmos em condição superior às demais pessoas que, eventualmente, não têm dinheiro para dar uma cesta básica, por exemplo. Amém? Mas a religião do Cristo de Deus, o Jesus de Nazaré, diz que devemos nos amar uns aos outros, que devemos ser fortes, porque Deus se alegra na nossa força, mas a nossa força vinda da parte de Deus, e não a força oriunda dos estudos, da formação, oriunda do dinheiro, do bom nome, da credibilidade, de nada disso. A nossa força tem que advir de um Deus que é forte, que é grande, que enquanto eu caminhar, não reconhecendo Deus, a existência de Deus, e não apenas para estar regendo o universo, mas para reger a minha vida, eu não posso me considerar justa. Amém? Que somente Deus, porque é Ele quem busca os justos, é Ele que busca. E a palavra de Deus diz que Ele não encontra nenhum, e de fato não existe nenhuma pessoa justa. O que existe são pessoas que foram tornadas justas, elas foram justificadas perante a Deus por conta do que Deus mesmo fez por elas. Então eu preciso reconhecer a Deus e eu preciso então aceitar o que Ele fez. Por mais simples que seja,
eu tenho que aceitar exatamente isso. Então eu quero orar por você, para que o Espírito Santo fale com você e você entenda isso. E você se renda a Ele, você se renda ao nosso Deus querido, que é um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso. E você diga: Senhor, eis-me aqui. Eu não entendo nada. Para mim é muito complicado ver o simples, mas eu quero ver. E aí Ele vai se colocar na sua frente e você o verá face a face. E você então dirá com seus próprios lábios o quão bom Deus é. Pai, em nome de Jesus, quero aqui neste momento, Senhor, orar e interceder pela vida do meu querido internauta, da minha querida internauta, pedindo ao Senhor, bendito Deus, que o Senhor esteja à frente dessa pessoa, Pai, para entender e receber aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor determinou que acontecesse, para que o Senhor estivesse com seus olhos repousados sobre os justos. Mas não o justo segundo o que nós pensamos que seja justo, mas justo segundo aquilo, ó Deus, que o Senhor transformou em justo, que foram aqueles que Jesus Cristo comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Pai, ensina isso a essa pessoa, toca no coração dela, Senhor, manifesta o teu poder e a tua graça, manifesta a presença do Senhor através do Espírito Santo, para que ela saiba que apesar de tão grandioso, porque tu és grandioso, o Senhor é simples, o Senhor é acessível, o Senhor se torna Deus conosco, um Deus que não nos abandona, um Deus cujos olhos estão repousados sobre nós e cujos ouvidos estão abertos ao nosso clamor, ao nosso pedido de socorro, ao nosso desejo gostoso de estar com o Senhor, que é muito bom. Pai, abençoa a família dessa pessoa, salva essa família, Senhor, repreenda o mal sobre essa família, Senhor, o espírito de divórcio, o espírito de contenda, de confusões, de bebedeira, de drogas, a prostituição. Jesus, entra nesta casa como o Senhor entrou na casa do Zaqueu. Entra, Senhor, na casa, como o Senhor entrou na casa ali do Mateus, do publicano, que o Senhor havia chamado para ser seu discípulo, e ele se levantou e tornou-se seu discípulo. Torna essa família discípulo do Senhor, Pai. Faz essa obra, Deus, que só o Senhor pode fazer. Manifesta a tua grandeza nessa família, Pai. Abençoa este homem, esta mulher que está diante desta mensagem. Abra, Senhor, as portas que estão fechadas para essa pessoa, Senhor. Engrandeça o teu nome, Pai, porque quando coisas boas acontecem, o Senhor é exaltado, porque somente o Senhor pode realizar coisas boas. Eu te engrandeço, Senhor, pela vida dessa pessoa e declaro sobre ela a bênção do Deus eterno. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Tenha compaixão de você e te dê a paz em nome de Jesus Cristo. Amém, querido, querida? Até a próxima mensagem, nossa 16ª, na nossa nova série de devocionais, chamada Veja o quão bom é o Senhor, com um desejo sincero de que a sua semana de trabalho e de estudos seja muito próspera, que você veja o rosto do nosso Deus e que você o engrandeça com a sua gratidão por existir e você o engrandeça com a sua vontade de continuar existindo, glorificando o nome dele, mostrando para quem convive com você que ele é bom. Amém? Fique na paz. Tchau, tchau.